Há objetos e produtos que uma sociedade cria para os seus pobres e que terminam por defini-los. Não como um castigo visível, não como uma decisão tomada numa sala de reuniões com esse propósito declarado, mas como o resultado silencioso de muitas decisões pequenas que, vistas de fora, parecem perfeitamente neutras. Decisões sobre processos de desidratação, sobre conservantes químicos, sobre a quem se vende tempo e a quem não se vende. Decisões que, acumuladas ao longo de décadas, constroem algo que não tem o nome de desigualdade em nenhum documento oficial, mas que é perfeitamente reconhecível na vida real. Em quase todo o mundo, nas cozinhas improvisadas, nos alojamentos de trabalhadores migrantes, nos dormitórios universitários e nas mesas de quem sobreviveu a crises econômicas brutais, esse objeto tem muitas marcas, mas uma única forma universal. É o macarrão instantâneo, o ramen rápido, o mivina, o Holton, o doshirak. Na sua essência, é um bloco quadrado ou circular de massa dura, quase fossilizada, fios finos e ondulados de trigo, fritos em óleo de palma a altas temperaturas até perderem qualquer vestígio de umidade, embrulhados em plástico barato. Custa o que custa porque foi desenhado milimetricamente para quem não pode pagar mais. Não é a melhor comida do mercado e nunca pretendeu sê-lo. É funcional, é acessível, é a refeição do operário, do estudante endividado, do estafeta de entregas que termina o seu turno de 12 horas na chuva e precisa de algo que o ajude a chegar ao dia seguinte sem colapsar. Durante décadas, este bloco desidratado esteve nos armários e nas mochilas daqueles que construíram e sustentam as nossas cidades, nas obras, nas salas de descanso dos hipermercados, nos quartos partilhados nas periferias. É consumido pelos homens e mulheres que entregam a comida quente e cara que jamais poderão encomendar para si mesmos. Era e continua a ser tão barato que, mesmo nos piores momentos de inflação ou desemprego, continuava a ser uma compra possível. Não requer planeamento financeiro. Compra-se solto, aos pacotes, nas lojas de conveniência que nunca fecham. E isso, precisamente isso, era parte do problema. Porque a massa instantânea não era apenas uma refeição rápida, era também a resposta letal que uma indústria inteira tinha para um mercado ao qual não importava a nutrição, mas sim o volume e a ilusão da saciedade. Um produto composto quase inteiramente por hidratos de carbono refinados e fritos significa a ausência de proteínas reais. O pequeno envelope prateado que o acompanha, um pó químico desenhado em laboratórios para enganar o cérebro com o cheiro a carne de vaca, galinha ou cogumelos, contém quantidades colossais de sódio, glutamato e conservantes. Cada tigela consumida é um golpe silencioso nos vasos sanguíneos, um pico de insulina que destrói o metabolismo lentamente. A rapidez com que se consome faz com que a fome volte horas depois, o que, por sua vez, faz com que se coma mais. E tudo isso, por meros cêntimos, era exatamente o que a indústria alimentar precisava para manter milhões de pessoas atadas a um hábito de sobrevivência que lhes custava a saúde a eles e gerava lucros astronômicos a outros. Esta não é a história de uma conveniência culinária. É a história de como um sistema econômico pode embrulhar a desnutrição crônica em algo que parece um abraço quente, algo familiar e reconfortante. É a história de como o mais barato quase nunca é o mais inocente, e de como os mercados que servem os pobres raramente têm como objetivo o seu bem-estar físico. O macarrão instantâneo chegou ao mundo em 1958, num Japão que acabara de sair de uma guerra devastadora, de bombardeamentos nucleares e de uma ocupação estrangeira, e que ainda não sabia muito bem como alimentar a sua liberdade recém-adquirida. E desde então até hoje a sua história tem seguido de perto a história desse mundo que trabalha nas sombras, que corre contra o tempo, que envelhece e adoece antes da hora e que raramente aparece nas revistas de gastronomia, a não ser como um número numa estatística de saúde pública. O que se segue é essa história. O Japão do pós-guerra era um país exausto, um império reduzido a cinzas. Os sistemas de distribuição de alimentos estavam desarticulados.
As cidades de Tóquio e Osaka recebiam milhares de pessoas deslocadas, soldados desmobilizados e órfãos que chegavam procurando trabalho e encontravam, no melhor dos casos, uma ração do mercado negro que mal alcançava para manter o corpo de pé. A ajuda alimentar americana consistia em toneladas de farinha de trigo, mas o povo japonês, culturalmente ligado ao arroz e à sopa, não encontrava conforto no pão frio distribuído pelas autoridades. A vida operária e civil nesse contexto de reconstrução não era a vida de milagres econômicos que os jornais ocidentais elogiariam décadas mais tarde. Era uma vida de turnos longos, de habitações minúsculas e geladas, de mercados onde a moeda sempre rendia menos do que o necessário. Nesse contexto, a comida quente não era um luxo. Era algo muito mais complexo e vital. Uma tigela de sopa quente tinha uma função social e psicológica que hoje é difícil de dimensionar desde a distância do conforto moderno. Nas ruas em ruínas, a sopa de macarrão, o ramen tradicional vendido em carrinhos de rua, era a pausa. Era o momento em que o corpo tremendo de frio descansava, mesmo que apenas por 5 minutos, em que a conversa se tornava possível, em que o tempo brutal da sobrevivência cedia brevemente ao tempo humano. As pessoas faziam fila durante horas, ao relento, no frio cortante do inverno, apenas para conseguir uma tigela de ramen fumegante. O problema era que o mercado de alimentação estava dividido de uma forma que refletia com precisão a divisão da própria sociedade fraturada. Por um lado, estavam os alimentos frescos e os restaurantes tradicionais que começavam a reerguer-se para servir os novos executivos, os burocratas, os oficiais da ocupação. Comida que exigia tempo, ingredientes de qualidade e dinheiro. Consumi-la era uma declaração de posição social tanto quanto um ato biológico de nutrição. Por outro lado, estava o vazio. O espaço que correspondia exatamente ao perfil do novo trabalhador urbano, alguém que já não vivia no campo, mas que não tinha acesso aos produtos da classe média. Alguém que precisava de uma refeição consistente, disponível a qualquer hora, que não se estragasse sem frigorífico e, sobretudo, barata. Suficientemente barata para que, mesmo nos dias em que não houvesse trabalho, continuasse a ser possível comer. Esse espaço era uma oportunidade de negócio profunda. Num barracão no quintal da sua casa em Osaka, um homem falido chamado Momofuku Ando viu essa oportunidade antes de qualquer outra pessoa. O que Ando entendeu não era complicado, mas era assustadoramente preciso. Se pudesse fabricar um macarrão suficientemente barato para o operário, que pudesse ser armazenado durante meses nas prateleiras e suficientemente consistente para ser preparado apenas deitando água a ferver, tinha-se um mercado que ninguém mais estava a atender de forma industrial. Não se precisava dos melhores ingredientes frescos. Não se precisava de proteínas reais. Precisava-se de preço, presença e ilusão de calor. O que não estava nos cálculos de 1958, ou talvez estivesse, mas não se considerava relevante face à ameaça iminente da fome. Era a outra cara dessa equação genial. Fritar os fios de trigo em óleo fervente para extrair a umidade tornava o produto não só barato de produzir e estocar, mas também consideravelmente perigoso a longo prazo. Mais gorduras trans, mais colesterol direto nas artérias, mais hidratos de carbono simples sem nenhuma fibra para mediar a absorção no corpo do consumidor. Os pacotes de tempero, que os consumidores aprenderiam a apreciar pelo seu sabor artificialmente intenso e salgado, faziam com que a refeição parecesse densa, o que por sua vez fazia com que o cérebro pedisse mais. Mas em 1958, ninguém falava disso. A relação entre o consumo diário de ultraprocessados, o excesso de sódio e as doenças cardiovasculares não seria estabelecida cientificamente de forma popular até décadas mais tarde. E mesmo quando se estabeleceu, passariam anos antes que essa informação chegasse de forma clara e sustentada ao consumidor de pé, ao estafeta, ao estudante da Europa de Leste nos anos 90, ao pedreiro latino-americano que comprava o seu pacote de macarrão no posto da esquina sem pensar em outra coisa a não ser acalmar o estômago depois da exaustão. A necessidade cria os seus próprios monstros, e os mercados sempre encontram quem os embale em plástico brilhante. O macarrão de Momofuku Ando, originalmente batizado de Chicken Ramen, não precisava de publicidade milionária.
O bloco desidratado trazia consigo uma promessa irresistível: a ilusão de uma cozinha a funcionar onde não havia cozinha. Uma chaleira com água quente transformava uma pedra de carboidratos numa refeição fumegante em 3 minutos. Era o prato do último momento, a comida de quem não tinha mais nada a esperar, mas que por 3 minutos podia segurar uma tigela quente entre as mãos e sentir que o mundo era um pouco menos hostil. Há sabores que sobrevivem aos fatos que os originaram, que se desprendem do seu contexto geográfico, esquecem as datas e os lugares de onde vieram e terminam a flutuar na memória coletiva como se sempre tivessem estado lá, como se fossem parte natural da forma como um povo inteiro processa a sua própria ruína. No espaço pós-soviético, na vastidão das repúblicas que colapsaram no início dos anos 90, um desses sabores é tão inconfundível que a maioria daqueles que o experimentaram já não precisa de o descrever. Basta evocar o nome: Doshirak, Rolton, Mivina. Não significa apenas uma refeição rápida. Significa o gosto de uma época em que o chão desapareceu debaixo dos pés de milhões de pessoas. Significa a mistura de fatalismo e exaustão com que engenheiros, professores e médicos recém-desempregados enfrentaram o desmantelamento do seu mundo. É o sabor salgado, artificialmente intenso, consumido em vagões de comboios noturnos, Platzkart, em cozinhas partilhadas de apartamentos comunitários, em mercados de rua gelados, onde ex-acadêmicos vendiam roupas baratas trazidas da Turquia ou da China para não morrerem de fome. O macarrão instantâneo não era um mero produto de supermercado importado. Era a âncora química de uma sociedade em queda livre. A expansão do macarrão desidratado para fora do Japão não foi um acidente. Foi um processo deliberado de encontrar os lugares exatos onde a vulnerabilidade humana e a crise econômica criavam vácuos perfeitos. O que Momofuku Ando inventara em Osaka em 1958 como uma solução de emergência, as corporações globais transformaram no modelo de negócio mais resiliente do século XX, a monetização absoluta da pobreza estrutural. Quando a União Soviética desmoronou em 1991, deixou para trás uma infraestrutura paralisada, hiperinflação, prateleiras vazias e um choque psicológico devastador. As promessas escritas em papel sobre o triunfo do proletariado e a estabilidade garantida pelo Estado esbarraram violentamente contra a realidade nua dos bairros operários. O dinheiro não valia nada. As fábricas pararam. E no meio desse desespero monocromático e cinzento, apareceram nos quiosques de rua pacotes de plástico com cores vibrantes: vermelho brilhante, amarelo tóxico, verde fluorescente. Eram as embalagens de macarrão instantâneo que chegavam da Ásia, primeiro da Coreia do Sul, depois da China, e mais tarde produzidas localmente sob franquias gigantes. A promessa contida nesses pacotes era quase cruel na sua simplicidade. Por um preço que era apenas uma fração de um pão e de um pedaço de carne real, o pacote oferecia um bloco de massa frita em óleo de palma e um pequeno envelope de pó prateado. O pó continha glutamato monossódico, sal, extratos de levedura e aromas sintéticos que imitavam carne de vaca, frango ou porco. Juntava-se água a ferver, esperava-se 3 minutos, e o vapor que subia cheirava a comida rica, a carne gorda, a especiarias. Cheirava a tudo aquilo que aquelas pessoas já não podiam comprar. Era o ilusionismo no seu estado mais puro e capitalista. A fome era real, a água a ferver era real, mas o valor nutricional era um fantasma. O problema era que o mercado de alimentos em países mergulhados em crises não se mede pela qualidade de vida que proporciona, mas pela capacidade de adiar o colapso por mais 24 horas. O Rolton e o Doshirak tornaram-se o pilar da economia de sobrevivência. Na Rússia, na Ucrânia, na Ásia Central, os trabalhadores de construção, os mineiros que não recebiam salários há meses, os estudantes que viviam em repúblicas sem aquecimento, converteram essa massa frita no ritmo dos seus dias. Tal como o cigarro barato era a pausa psicológica do operário, o pacote de massa era a refeição quente que sinalizava que o corpo ainda estava vivo. E isso era exatamente o que a indústria alimentar internacional precisava para transformar uma crise geopolítica numa mina de ouro.
A lógica corporativa por trás destas pequenas embalagens era tão implacável quanto brilhante. Se conseguires fabricar um produto alimentício cuja data de validade é de anos, que não precisa de refrigeração numa cadeia de suprimentos destruída e que preenche fisicamente o estômago de alguém que tem o orçamento contado ao cêntimo, terás construído um monopólio silencioso. Não precisavas de campanhas publicitárias sofisticadas que apelassem ao progresso ou ao estilo de vida saudável. A publicidade destas marcas nos anos 90 falava a linguagem da necessidade bruta. Era quente, era rápido e era barato. O pó prateado que se dissolvia na água não entregava proteínas, entregava um pico de sabor tão violento que entorpecia o paladar, viciando-o na combinação letal de sódio e umami. O estômago dilatava-se com os hidratos de carbono expandidos pela água, enviando um sinal de falsa saciedade ao cérebro. Uma hora depois, a digestão ultra-rápida do trigo refinado deixaria o consumidor com fome novamente. E a resposta para essa nova fome era, fatalmente, outro pacote de cêntimos. A ironia histórica nisto merece uma paragem. O termo dochirak, que na Coreia do Sul significa literalmente lancheira ou refeição caseira para levar para o trabalho, transformou-se no espaço pós-soviético e asiático num sinônimo de precariedade extrema. Comer dochirak todos os dias tornou-se a metáfora suprema de ter atingido o fundo do poço social. Mas era um fundo do poço habitado por milhões, as corporações que operavam estas marcas, que em muitos casos acabaram por ser absorvidas por gigantes mundiais como a Nestlé ou a Nissin, ou fundos de investimento que viam mercados emergentes como quadros em branco, sabiam perfeitamente que não estavam a vender nutrição, estavam a vender gestão da miséria. E a miséria, quando multiplicada por dezenas de milhões de consumidores diários, é um modelo financeiro à prova de recessão. Avançamos no tempo. As décadas passaram, os anos 90 terminaram, as economias estabilizaram de forma desigual, algumas cidades encheram-se de arranha-céus de vidro e as classes médias começaram a frequentar restaurantes onde o ramen autêntico passou a custar US$ 20 a tigela. Mas a base da pirâmide não desapareceu, apenas mudou de uniforme. A vida operária no século XXI foi rebatizada com palavras ascéticas de Silicon Valley. Já não lhes chamamos diaristas ou jornaleiros, chamamos-lhes parceiros de entrega, parte da gig economy, economia dos biscates. Mas a realidade vivida nas ruas de São Paulo, Cidade do México, Tasquente, Moscovo ou Lisboa, continua a ser uma economia de sobrevivência onde cada cêntimo tem um destino atribuído antes de chegar à mão. Olhe para o estafeta de comida, o jovem imigrante ou estudante, com o seu enorme rústico quadrado nas costas, amarelo, verde, rosa ou vermelho, a pedalar à chuva pelas ruas de uma metrópole. O seu trabalho é transportar comida fresca, cuidadosamente embalada em caixas de cartão ecológico, hambúrgueres artesanais, sushi importado, pratos veganos com quinoa. Ele sente o calor dessa comida nas costas, sente o cheiro do óleo de trufa ou do salmão que penetra no tecido da sua mochila térmica. Entrega essa comida a pessoas que nunca conhecerá e com quem nunca dividirá a mesa, nos blocos de apartamentos que jamais habitará. E quando o seu turno de 12 ou 14 horas termina, quando o algoritmo das aplicações finalmente lhe permite desligar o telemóvel com a bateria a morrer, ele volta para o seu quarto alugado ou para as escadas do prédio onde se abriga da chuva. O que é que ele come? O que é que a pessoa que transporta as iguarias da classe média come quando ninguém está a ver? Ele tira do bolso um pacote de plástico brilhante, um bloco quadrado de massa desidratada. Ferve água numa chaleira elétrica barata, rasga o envelope prateado de pó químico e espera 3 minutos. O macarrão instantâneo continua, meio século depois da sua invenção e 30 anos após a queda do muro, a ser a infraestrutura nutricional invisível que sustenta o proletariado moderno. O contraste tem uma contundência que nenhuma análise estatística consegue capturar totalmente.
O jovem que se esgota fisicamente para entregar a prosperidade aos outros repõe as suas calorias perdidas com o mesmo produto frito, vazio de nutrientes e sobrecarregado de sódio que o mercado concebeu para os que não têm poder de escolha. E as mesmas corporações financeiras que investem nas aplicações de entrega modernas, Uber, Glovo, Yandex, Volt, fazem parte dos mesmos ecossistemas econômicos que lucram com a venda em massa do ultraprocessado mais barato do mundo. É o ciclo fechado da extração de valor. Pagam-te o mínimo para que trabalhes ao máximo e vendem-te o alimento mais degradado possível para que possas amanhã voltar a pedalar. A saúde, como no caso do cigarro sem filtro, é o custo oculto que não aparece na etiqueta do preço. Uma dieta baseada em pacotes de massa desidratada que custam 50 cêntimos entrega ao estafeta, ao operário e ao migrante uma quantidade de gordura saturada, proveniente do óleo de palma com que a massa foi pré-frita, e uma carga de sódio consideravelmente superior ao que qualquer corpo humano foi desenhado para processar. A relação entre o consumo contínuo deste produto e o desenvolvimento de hipertensão crônica, obesidade visceral, síndrome metabólica e falências renais não é um segredo. É, há décadas, um segredo administrado. Há uma diferença profunda entre não saber o impacto de um produto e saber exatamente o que ele faz, mas decidir não o comunicar, focando as campanhas em praticidade e sabor reconfortante. O trabalhador que desenvolve problemas cardiovasculares aos 40 anos porque baseou as suas calorias diárias no bloco quadrado de massa não tem acesso aos sistemas de saúde privados, tem os hospitais públicos superlotados, os diagnósticos tardios e a certeza de que a doença afeta de forma brutalmente desigual, consoante a classe social a que se pertence. Aqueles que menos podem dar-se ao luxo de adoecer são os que consomem o produto mais inflamatório e vazio nas maiores quantidades, com o menor acesso à verdadeira educação nutricional. E a indústria que produz esse dano silencioso não apenas o conhece, como o calculou, escalou as suas fábricas, expandiu as suas linhas de sabor e decidiu que, por enquanto, o custo dessa verdade nos corpos dos mais pobres podia continuar a ser ignorado. O que não pode ser interrompido é o volume. O tempo nos estômagos e nos vasos sanguíneos de milhões de trabalhadores globais continua a correr. E enquanto isso acontece na base da sociedade civil, nos níveis mais altos das estruturas corporativas, tomam-se decisões sobre como transformar esse bloco quadrado de pobreza em algo ainda mais perturbador. O mercado, com a sua capacidade infinita de reciclar a história, preparava-se para vender o gosto da miséria a quem nunca a tinha sentido. Há um momento na história de certos produtos em que a distância entre quem os consome por absoluta necessidade e quem os escolhe por estética se torna tão vasta que roça o absurdo. Com o macarrão instantâneo, esse momento não chegou de forma abrupta. Insinuou-se de mansinho nas capitais culturais do mundo, com uma clareza que, vista através das lentes do capitalismo moderno, é quase cinicamente poética. No início do século XXI, o bloco de massa frita, o mesmo que nascera para combater a fome nas ruas destruídas do Japão pós-guerra, o mesmo que alimentara a queda do Império Soviético e que continuava a sustentar os estafetas exaustos nas madrugadas chuvosas de Moscou a São Paulo, sofreu uma metamorfose que diz muito sobre como uma sociedade se relaciona com a sua própria história de desigualdade. A estratégia não era nova. O mercado tem uma capacidade predatória e notável para pegar naquilo que uma classe social produz ou consome por absoluta falta de opção e vendê-lo a outra classe social como uma escolha consciente, um ato de rebeldia ou um selo de autenticidade. Certos cortes de carne dura com nervos que os camponeses cozinhavam durante dias apenas para não desperdiçar as sobras do animal acabaram em restaurantes com estrelas Michelin, cobrados a peso de ouro sob nomes franceses impronunciáveis. Peças de roupa de trabalho rústicas, feitas de lona grossa para resistir à sujidade das fábricas, transformaram-se em moda de alta costura. Mas, com o ramen e o macarrão asiático, a operação de apropriação ganhou uma camada extra de ironia crua. O mercado decidiu embalar a aura da pobreza extrema e vendê-la à elite cultural urbana.
De repente, nos bairros gentrificados de Nova York, Londres, Cidade do México ou Lisboa, nas mesmas ruas onde horas antes um entregador da Glovo ou do Uber Eats pedalava com a sua lancheira térmica, começaram a multiplicar-se os ramen bars e os restaurantes de Asian Street Food. O prato de sobrevivência que custava 30 cêntimos no quiosque da esquina e que exigia apenas água a ferver, passou a ser servido por 15 ou 20 euros. A apresentação era desenhada milimetricamente para evocar uma nostalgia industrial, uma visão romantizada das vielas asiáticas que esses jovens clientes de classe média alta jamais pisaram. A iluminação néon escurecida, as tigelas de cerâmica pesada de aspecto artesanal, os caldos anunciados como tendo fervido durante 48 horas, as fatias de barriga de porco perfeitamente caramelizada, o ovo de gema curada e translúcida. E no centro de toda essa encenação arquitetônica encontrava-se a massa. O jovem designer, o publicitário ou o analista financeiro que se sentava nesses balcões de madeira não pedia uma tigela de ramen porque o seu salário não chegasse para um bife. Pedia porque era interessante, porque tinha história, porque consumi-la com pauzinhos num bairro da moda era um gesto que comunicava ao mundo algo sobre a sua sofisticação cosmopolita e a sua mente aberta. O que essa transação não comunicava, porque os departamentos de marketing das franquias se encarregavam de apagar qualquer vestígio disso, era que a autenticidade que tentavam comprar a preços inflacionados era, na verdade, a autenticidade de uma miséria que continuava a existir a poucos quarteirões de distância. Havia algo de profundamente revelador nesta simultaneidade, uma fratura exposta da nossa economia. No mesmo país, na mesma cidade, existiam duas realidades completamente cegas, uma à outra, em torno do mesmo objeto básico. Uma desenhada para quem não podia escolher outra coisa. O bloco fossilizado no pacote de plástico farfalhante, deitado numa panela de água suja de uma obra ou no copo térmico de um dormitório sem aquecimento, cheio de glutamato e cansaço. A outra desenhada para quem escolhia pelo mero prazer do capricho estético. A corporação alimentar moderna encontrara a fórmula alquímica perfeita. Cobrar aos pobres pelo dano diário nas suas artérias e cobrar aos ricos pela história romantizada desse mesmo dano. Mas as luzes de neon dos restaurantes da moda escondem uma verdade mecânica, feia e industrial. Para que a versão barata do supermercado, o verdadeiro pilar financeiro desta gigantesca indústria global, pudesse continuar a custar os mesmos 30 cêntimos década após década, a matemática da produção exigia um sacrifício que não podia ocorrer à vista de todos. Se o cigarro barato que matava lentamente os operários mexicanos escondia o seu segredo na ausência de filtro e no papel de arroz de queima rápida, o segredo obscuro do macarrão instantâneo residia no ingrediente que ninguém saboreia conscientemente, mas que está omnipresente em cada fio daquele bloco desidratado: o óleo de palma. A genialidade técnica de Momofuku, ano em 1958, baseou-se num princípio simples de física. Se mergulharmos a massa fresca em óleo a ferver durante breves instantes, a umidade no interior do trigo evapora de forma violenta, deixando para trás milhões de microporos na massa. São esses poros que permitem que o bloco dure anos na prateleira, sem apodrecer. E são eles que permitem que a massa volte a ficar mole em 3 minutos quando a água quente entra neles. O problema estrutural dessa invenção é que fritar bilhões de porções anualmente para alimentar as classes baixas de todo o planeta exige um oceano literal de óleo. E não podia ser um óleo qualquer. Tinha de ser o óleo mais barato, mais resistente à oxidação e mais abundante que a terra pudesse vomitar. O óleo de palma tornou-se a engrenagem oculta, o sangue sujo que permitiu que o pacote de massa se tornasse no alimento ultraprocessado mais vendido da história humana. E aqui, a violência que sustenta este modelo de negócio deixa de se restringir aos corpos dos trabalhadores urbanos que consomem o sódio nos subúrbios ocidentais. Ela adquire uma origem física, visceral, a milhares de quilômetros das prateleiras bem iluminadas dos supermercados. Nas selvas tropicais do Sudeste Asiático,
principalmente na Indonésia e na Malásia, o apetite insaciável das grandes marcas alimentares, que frequentemente são as mesmas donas ou parceiras das marcas locais de macarrão, desencadeou uma das maiores catástrofes ecológicas e sociais do século. Para plantar os infindáveis hectares geométricos de palmeiras, florestas antigas, ricas e vitais tiveram de ser e continuam a ser queimadas até as cinzas. Orangotangos, tigres e elefantes perderam o seu habitat numa nuvem de fumo que muitas vezes encobre cidades inteiras. Mas essa é apenas a parte da história que as campanhas ambientais corporativas aceitam debater em relatórios de sustentabilidade. O que raramente aparece nas embalagens, e muito menos nos anúncios que prometem um sabor de casa, é a violência sistemática contra os trabalhadores destas plantações. Homens, mulheres e, frequentemente, crianças indocumentadas, trabalhando de sol a sol num calor equatorial asfixiante. Operam em condições análogas à escravidão moderna, amarrados por dívidas aos donos das terras, expostos a pesticidas altamente tóxicos que lhes queimam a pele e lhes corroem os pulmões. O seu trabalho é usar varas compridas com foices na ponta para cortar os pesados cachos de frutos de palma vermelha, garantindo que a matéria-prima flua para as refinarias gigantes sem interrupção e, acima de tudo, a uma fração microscópica de cêntimo por litro. É um ciclo industrial perfeitamente desenhado e assustadoramente fechado. Pense nisso por um momento. O trabalhador agrícola explorado, invisível e mal pago no sul global, no sudeste asiático, destrói o seu próprio corpo e a terra dos seus antepassados para extrair o óleo mais barato do mundo. Esse óleo é comprado em navios-tanque por conglomerados multinacionais no Ocidente ou na Ásia Oriental e usado para pré-fritar blocos de farinha refinada em fábricas gigantescas. Esse bloco de massa, agora impregnado de gorduras saturadas que entupirão veias, é embalado num plástico que levará séculos a decompor-se e é enviado para a Rússia, para o México, para as favelas do Brasil ou para as periferias de Paris. Lá, um operário da construção civil igualmente explorado, um estafeta de aplicações ou uma mãe solteira exausta comprará esse pacote com seus últimos trocos. Fervê-lo-á para acalmar a fome depois de um dia de trabalho em que também não ganhou o suficiente para viver com dignidade. A pobreza do sul global é espremida, refinada e usada para fritar a refeição que alimentará a pobreza do norte global e das economias em transição. O trabalhador de um lado do mundo financia com seu sangue a ilusão de comida barata para o trabalhador do outro lado do mundo. E no topo dessa pirâmide perfeita de miséria em cascata, não há um vilão de desenho animado a rir-se às gargalhadas. Há apenas fundos de investimento, relatórios trimestrais, acionistas em salas com ar-condicionado em Nova York, Londres e Tóquio, analisando margens de lucro de 0,5%, que multiplicadas por 30 bilhões de pacotes vendidos anualmente, geram fortunas que o cérebro humano tem dificuldade em processar. O executivo que desenha o futuro da marca Holton ou Dothraki sabe que os seus lucros não dependem da criatividade publicitária, dependem de uma certeza demográfica e econômica sombria. Enquanto houver desigualdade, enquanto as cidades continuarem a expulsar os trabalhadores para as periferias, enquanto houver pessoas sem tempo, sem perspectiva e sem dinheiro no fim do mês, o volume de vendas está blindado contra qualquer crise financeira. Na verdade, as crises econômicas são o seu melhor cenário de crescimento. Quando a economia desaba, o consumo da massa instantânea dispara. O desastre coletivo é o momento em que as fábricas de óleo de palma e massa desidratada operam na sua capacidade máxima. A tigela de ramen de 20 euros na mesa de mármore do restaurante hipster e o pacote de plástico vazio atirado para um caixote do lixo de um alojamento operário não partilham o mesmo ar. Os mundos dos dois consumidores não se tocam. As suas preocupações financeiras e a qualidade dos seus exames médicos aos 50 anos serão radicalmente diferentes, mas ambos partilham sem saberem os fios invisíveis do mesmo sistema de capital.
Um sistema que aprendeu a excelência não só de fabricar a necessidade, mas de processar o desespero humano, secá-lo, embalá-lo com sabor artificial à carne de vaca e vendê-lo por menos do que custa um bilhete de autocarro. A relação entre o Estado e a fome dos seus cidadãos nunca foi uma relação de absoluta transparência. Tem sido, ao longo da história moderna, uma relação de contenção de danos. Há uma diferença brutal, embora frequentemente ignorada nos discursos políticos, entre erradicar a desnutrição e simplesmente anestesiar a fome. Quando a fome ameaça transformar-se em colapso social, os governos não procuram a perfeição nutricional, procuram a paz nas ruas. E, durante as últimas décadas, nada comprou tanta paz social a um preço tão baixo quanto os blocos desidratados de farinha frita. O problema de enfrentar a epidemia nutricional causada pelo macarrão instantâneo é que as regras do jogo são fundamentalmente diferentes daquelas que se aplicam ao tabaco ou ao álcool. O Estado pode proibir que se fume em espaços públicos, pode colocar imagens de pulmões carbonizados e tumores nos maços de cigarros, pode aumentar os impostos sobre a nicotina até que o consumo doa no bolso, porque a nicotina, afinal, é um vício do qual o corpo humano pode abster-se para sobreviver. Mas não se pode dizer a uma população que não coma. Não se pode colocar a fotografia de uma artéria entupida ou de um fígado adiposo na embalagem de um produto alimentício que, para milhões de famílias, representa a única refeição quente garantida do dia. Os governos de países emergentes, da América Latina à Ásia Central, da Rússia ao Brasil, viram-se presos numa armadilha que eles próprios, através das suas políticas econômicas desiguais, ajudaram a construir. Como se regula a pedra angular da economia de sobrevivência? Como se tributa ou se proíbe o alimento mais barato do mercado quando o salário mínimo que o próprio Estado decreta não é suficiente para comprar carne, vegetais frescos e tempo para cozinhá-los? A resposta é o silêncio institucional. O Estado olha para o lado, porque a alternativa, admitir que o sistema econômico não consegue alimentar dignamente a sua classe trabalhadora, é politicamente insuportável. A ameaça da fome em massa é o escudo definitivo da indústria ultraprocessada. Não precisam de apresentar 2.000 recursos judiciais para travar leis de saúde pública, como fizeram as tabaqueiras. O seu produto é intocável porque se tornou estruturalmente indispensável. Mas a ciência médica, diferente da política, não negocia com a conveniência. Nos anos 2000 e 2010, os relatórios da Organização Mundial de Saúde e de investigadores independentes começaram a desenhar um mapa aterrador das consequências silenciosas desta dieta. A acumulação de sódio, a ingestão diária de gorduras trans resultantes da pré-fritura em óleo de palma e a ausência quase total de fibras e proteínas estavam a criar um fenômeno médico paradoxal e devastador: a desnutrição obesa. Corpos que acumulavam gordura visceral à volta dos órgãos devido aos picos de insulina provocados pelos hidratos de carbono refinados, mas que, ao mesmo tempo, sofriam de anemia severa, falta de cálcio e deficiências vitamínicas graves. As corporações alimentares, com as suas antenas sempre sintonizadas nas mudanças da opinião pública, sabiam que essa literatura médica acabaria por chegar aos meios de comunicação. O risco de um macarrão instantâneo passar a ser visto não como um salva-vidas rápido, mas como um veneno lento para os pobres era real. Precisavam de uma resposta, e a resposta que encontraram revela, talvez melhor do que qualquer análise financeira, a forma fria e calculista como o capitalismo contemporâneo gere a sua própria culpa. Eles não alteraram o processo de produção. Fritar a massa em óleo de palma continuava a ser o método mais barato e duradouro. Assá-la ou secá-la ao ar custaria mais e reduziria as margens de lucro. Não reduziram drasticamente o sódio ou o glutamato monossódico, porque sabiam que era precisamente esse choque químico de sabor salgado que mascarava a pobreza do produto e gerava a dependência neurológica no consumidor. O que fizeram foi aplicar um verniz de virtude através de uma manobra de relações públicas brilhante na sua perfídia, a fortificação ilusória. Decidiram adicionar ao pó químico de forma microscópica frações de ferro, cálcio e vitaminas sintéticas do complexo B.
não o suficiente para reverter a desnutrição, mas o exatamente necessário para poderem alterar as embalagens. De um dia para o outro, os pacotes que inundavam os quiosques e supermercados de bairro deixaram de ser apenas rápidos. Passaram a ostentar selos vibrantes que gritavam: agora com vitaminas, fortificado para o crescimento, a energia que a sua família precisa. Foi uma alquimia cínica. A indústria encontrou a forma de transformar o próprio dano numa ferramenta de marketing. Transformaram o veículo da doença num falso remédio, cobrando o mesmo preço ou até justificando aumentos. E o alvo principal desta nova narrativa visual não eram os estafetas ou os operários solitários. O alvo era o elo mais vulnerável, exausto e desesperado de toda a cadeia social: as mães e os pais da classe trabalhadora. Imagine a cena, repetida milhões de vezes ao anoitecer, em apartamentos apertados nos subúrbios das grandes metrópoles. Uma mãe solteira chega a casa às 8 da noite, depois de 2 viagens de autocarro e um turno de 10 horas a limpar escritórios ou a atender a caixa de um supermercado. Ela está fisicamente drenada. Não há energia para descascar legumes, não há dinheiro para comprar carne fresca, não há tempo para deixar um caldo ferver lentamente no fogão. A criança tem fome agora. Ela ferve a água, ela abre o pacote brilhante. Ela vê o selo que diz com vitamina B e ferro. E nesse momento a corporação oferece-lhe muito mais do que carboidratos baratos. Oferece-lhe perdão psicológico. A culpa esmagadora de não poder dar uma refeição decente ao seu filho é temporariamente aliviada por aquele pequeno selo verde ou vermelho desenhado por uma agência de publicidade. Ela não está a envenenar o seu filho. Ela está a dar-lhe algo quente, rápido e, segundo a embalagem, nutritivo. O Estado falhou em dar-lhe um salário digno, o mercado de trabalho roubou-lhe o tempo de ser mãe, mas a corporação está ali, na prateleira, pronta a vender-lhe a ilusão de cuidado por 50 cêntimos. Mas o que acontece no corpo e no cérebro da criança que se senta à mesa não tem nada a ver com nutrição. O pó prateado que se dissolve na água quente não a alimenta, educa-a. O paladar humano, especialmente na infância, é extremamente maleável. Quando uma criança é exposta repetidamente ao glutamato monossódico e às concentrações industriais de sal e aromas artificiais presentes naqueles 3 minutos de preparação, os seus receptores gustativos são sequestrados. A química do tempero proporciona um pico de dopamina e uma intensidade de sabor artificial que a natureza nunca pretendera que experimentássemos de forma tão concentrada. O resultado é previsível e irreversível a curto prazo. Quando, eventualmente, essa criança for confrontada com um prato de vegetais reais, com comida não processada, com sabores naturais e súbitos, o seu cérebro rejeitá-los-á. Parecerão insípidos, aborrecidos, sem graça. A indústria não está apenas a vender uma refeição, está a reprogramar o paladar de uma geração inteira para garantir que eles nunca queiram comer outra coisa que não venha embalada em plástico. Estão a fabricar um cliente vitalício antes que este aprenda a ler os ingredientes no rótulo. Assim como o operário fumava o seu cigarro faro, sem filtro, aos 20 anos, ignorando que aos 50 estaria a negociar a sua respiração com um enfisema, a criança que consome a massa instantânea diariamente está a hipotecar o seu futuro metabólico antes de ter qualquer noção do que é o futuro. Crescerão com um pâncreas exausto de gerir picos de açúcar no sangue derivados da farinha refinada, com rins sobrecarregados pela filtragem de quantidades industriais de sódio, e com artérias envelhecidas prematuramente pelas gorduras trans. E quando essas doenças crônicas eclodirem na idade adulta, o sistema de saúde público, já em ruptura, tratará os sintomas como escolhas de estilo de vida, culpando silenciosamente o indivíduo por não ter comido de forma saudável, ignorando que para muitos a saúde alimentar nunca foi uma escolha, mas um luxo inatingível. A tragédia do macarrão instantâneo não soa como uma explosão. Não tem o drama visível de um fuzilamento na época da Revolução, nem o glamour melancólico de uma maldição proclamada em voz alta. Soa como um clique abafado de uma chaleira elétrica de plástico a desligar-se numa cozinha mal iluminada. Soa como o rasgar farfalhante de uma embalagem de papel de alumínio que vai parar ao lixo.
É a história de milhões de infâncias cujos blocos de construção físicos foram feitos de ingredientes residuais que o capital global decidiu que eram suficientemente bons para os pobres. É a prova de que, num sistema econômico concebido para o lucro infinito, o mais barato não é apenas aquilo que custa menos produzir. O mais barato é aquilo que exige o preço mais alto pago em anos de vida que se perdem no silêncio de uma refeição familiar. Há lugares onde o valor das coisas perde qualquer relação com o seu preço de mercado e passa a ser medido estritamente pela sua capacidade de manter um corpo humano a funcionar até o dia seguinte. Lugares onde a ilusão da economia formal desaparece, e o que resta é a biologia pura e dura, confrontada com a escassez absoluta. Para entender a verdadeira natureza de um objeto produzido pelo capitalismo para os seus pobres, não devemos olhar para o momento em que ele é consumido em liberdade, mas sim para o momento em que ele é inserido num sistema onde a liberdade não existe. O macarrão instantâneo tem um capítulo final na sua história social que destila de forma brutal tudo o que ele representa. O seu papel dentro das prisões. Durante décadas, nos sistemas prisionais de quase todo o mundo, das colônias penais na Rússia de segurança máxima às prisões estaduais sobrelotadas nos Estados Unidos, o cigarro foi a moeda universal. Era a unidade de troca perfeita, pequeno, durável, divisível e altamente viciante. Mas nas últimas 2 décadas, impulsionada por políticas de austeridade severas e pela privatização dos serviços de alimentação prisional, ocorreu uma mudança tectônica que passou despercebida ao mundo exterior. O pacote de macarrão instantâneo destronou o tabaco. O ramen, o doshirak, as soups, como lhe chamam no jargão prisional americano, tornaram-se a nova moeda de reserva do desespero. Por quê? Porque o Estado, na sua lógica de redução de custos, começou a cortar as calorias servidas nos refeitórios até ao limite biológico da sobrevivência. A comida fornecida pelas empresas privadas que gerem as cozinhas prisionais tornou-se tão escassa, tão desprovida de nutrientes e tão intragável, que a fome crônica se instalou como uma forma adicional de punição não declarada na sentença. Nesse vácuo criado pela negligência institucional, o bloco de farinha frita revelou o seu valor mais primitivo. Ele não é apenas uma refeição rápida, é energia pura, barata e transacionável. Dentro dos muros, um pacote de macarrão que no supermercado custa 30 cêntimos converte-se no padrão ouro da economia paralela. Com ramen, paga-se a lavagem de um uniforme. Com ramen, compram-se selos, contrabandeia-se um telemóvel, paga-se o silêncio, compra-se proteção contra a violência. Nos beliches de metal, longe da vista dos guardas, os prisioneiros esmagam os blocos secos nos próprios sacos de plástico. Misturam-nos com água morna da torneira da cela. Adicionam pedaços de batatas fritas esmagadas ou qualquer outro resto que consigam arranjar. E criam aquilo a que chamam Chi-Chi ou spread, um banquete hipercalórico de hidratos de carbono e sódio partilhado entre os detidos. É o grau zero da arquitetura da sobrevivência. Neste microcosmo brutal, a embalagem brilhante não precisa de campanhas de marketing, não precisa do verniz da virtude nem dos selos falsos de vitaminas. O bloco frito em óleo de palma é consumido exatamente pelo que é, o último recurso para não desmaiar de fraqueza no pátio. A corporação que o fabricou do outro lado do mundo, usando o trabalho análogo à escravidão nas selvas da Indonésia, vê agora o seu produto final ser usado para sustentar o sistema de encarceramento em massa no Ocidente ou no espaço pós-soviético. O círculo da extração de valor atinge aqui a sua perfeição geométrica. A miséria do sul global colhe e processa o óleo para alimentar a miséria livre das ruas urbanas, que, por sua vez, acaba muitas vezes consumindo o mesmo produto quando o sistema a encarcera. E, no entanto, a imagem impressa na frente dessa mesma embalagem conta uma história completamente diferente. Preste atenção, da próxima vez que passar pelo corredor de um supermercado, a fotografia que ilustra o pacote de macarrão instantâneo. Independentemente da marca, do idioma ou do país, a composição visual é quase sempre idêntica.
um dogma do design comercial tão inalterável quanto o barco e o farol no maço de cigarros, faro. Vê-se uma tigela de cerâmica elegante, frequentemente ladeada por pauzinhos de madeira polida. O caldo parece espesso, rico, dourado. No topo da massa, perfeitamente dispostos, estão pedaços suculentos de carne assada com marcas de grelha, fatias de ovo cozido no ponto exato, cogumelos frescos, anéis de cebolinho verde e brilhante, talvez um camarão intacto. No fundo, num canto minúsculo, quase ilegível, fundido com a cor do plástico, está escrito o aviso legal que protege a corporação de processos por fraude. Sugestão de apresentação. Essa fotografia não é apenas um exagero publicitário, é uma mentira sociológica. A carne, o ovo, os vegetais frescos e os camarões não existem dentro do pacote. Nunca existiram e nunca existirão. Tudo o que o pacote contém é um bloco rígido de trigo pré-frito e um envelope com 3 gramas de pó cinzento. Mas a fotografia está lá porque os consumidores de há décadas, as mães exaustas, os estafetas e os estudantes decidiram que assim deveria ser. Eles compram a ilusão daquela tigela farta, porque o estômago precisa da farinha para acalmar as contrações, mas a mente precisa daquela imagem para manter a dignidade intacta. Retirar aquela fotografia suntuosa e colocar uma imagem realista, um líquido aguado e translúcido com fios de massa amarelada flutuando num prato de plástico, seria um ato de crueldade insuportável. Seria mostrar à pobreza o seu verdadeiro reflexo. O erro na imagem permanece, assim como as bandeiras do navio que esvoaçavam na direção errada no maço de cigarros, e com ele permanece a certeza de que os consumidores do macarrão instantâneo não compram apenas calorias. Compram algo que reconhecem, algo que faz parte de uma paisagem de conforto mínimo que não deve ser alterada. Compram a promessa microscópica de que, por 3 minutos, o mundo lá fora, com a sua inflação, o seu trabalho precário e os seus aluguéis impagáveis, fica do outro lado da porta. O macarrão instantâneo continua a existir. Pode ser comprado hoje nos mesmos quiosques de revistas e lojas de conveniência onde se comprava há 30 anos. As corporações globais, gigantes invisíveis como a Nestlé, a Nissin, a Maruchan ou os fundos de investimento que operam sob dezenas de nomes regionais, continuam a reportar lucros que superam o produto interno bruto de pequenas nações. Nada disso mudou de forma fundamental. O que mudou foi o contexto médico e ambiental em que esse objeto circula. O mundo sabe hoje, com uma certeza clínica aterradora, o que esse produto faz aos nossos órgãos internos e às florestas do nosso planeta. A publicidade de alimentos ultraprocessados começa, em alguns países, a enfrentar tímidas restrições. Alguns governos latino-americanos já obrigam a colocar octógonos negros nas embalagens, avisando: excesso de sódio, excesso de gorduras saturadas. São avanços reais, mas são avanços que chegam tarde para gerações de trabalhadores que consumiram estas embalagens diariamente, durante décadas, sem que ninguém lhes explicasse com clareza o que isso significava para os seus corações e para as suas artérias. Em grande parte porque a indústria que produzia o dano usou os seus imensos recursos de lobby para garantir que essa clareza demorasse o maior tempo possível a chegar às massas. A história do macarrão instantâneo, afinal, não é a história de um vilão com nome e apelido que se sentou numa sala de reuniões e desenhou conscientemente um instrumento de dano coletivo. É muito mais complicada e, num certo sentido, muito mais difícil de resolver do que isso, porque vilões com nome e apelido têm uma solução narrativa clara que a realidade raras vezes oferece. É a história de Momofuku Ando, um empreendedor traumatizado pela guerra que viu uma necessidade desesperada de alimentar um país em ruínas e a satisfez com os parcos meios que a química da época lhe oferecia. É a história de um mercado global que premia a acessibilidade extrema, a margem de lucro e o tempo de prateleira, sem perguntar demasiado pelas consequências biológicas a longo prazo do que se torna acessível. É a história de corporações multinacionais que conheceram o dano inflamatório crônico do seu produto e escolheram administrar esse conhecimento através do marketing da comida de conforto, em vez de alterar a receita,
porque alterá-la teria afetado os seus interesses financeiros de uma forma que nenhum conselho de administração estava disposto a aceitar. É a história de estados e governos que tardaram décadas a regular e a educar, em parte por fraqueza institucional e em parte porque dependiam secretamente desse pó químico para manter os seus cidadãos mais pobres de estômago cheio e longe das barricadas. E é, sobretudo e acima de tudo, a história de centenas de milhões de pessoas que comeram o que podiam pagar, pessoas que desenvolveram doenças crônicas que não escolheram no sentido pleno da palavra, pessoas que pagaram com a sua saúde, a sua única e verdadeira propriedade, o custo oculto de todas essas decisões tomadas em outros níveis, em outros escritórios envidraçados, em outros países, por indivíduos que jamais comeriam uma daquelas tigelas. O objeto que articula toda esta vasta e complexa teia da história humana é incrivelmente pequeno. Cabe numa mochila, cabe num cacifo de fábrica. Custa o que sempre custou, ou quase. Tem uma imagem na frente do pacote desenhada há décadas e aperfeiçoada por algoritmos de marketing, que sobreviveu a tudo. As quedas de impérios, as crises econômicas globais, as pandemias mundiais, a privatização dos sistemas de saúde e a gig economy. A imagem mostra pedaços de carne e legumes verdes numa tigela perfeita. A imagem não diz nada sobre as palmeiras queimadas na Indonésia, não diz nada sobre o excesso de sódio, não diz nada sobre a pressão arterial da mãe solteira que a ferve às 10 da noite, não diz nada sobre a quem o pacote pertence, nem a que interesses serve, nem sobre a imensa carga histórica que carrega em cada fio frito. É apenas uma imagem de conforto, uma promessa de saciedade, a ilusão plástica de um abraço quente. Há mais de 60 anos, um trabalhador japonês deitou água quente no primeiro deles. Desde então, bilhões de mãos repetiram esse exato gesto num movimento mecânico e coreografado, em obras de garagens, em dormitórios estudantis e cozinhas comunitárias, em celas de prisão e nos degraus úmidos onde os estafetas descansam sob a chuva da meia-noite. Rasgar o plástico, abrir o pó prateado, deitar a água a ferver, esperar 3 minutos, suspirar antes do próximo turno de trabalho começar. Essa é também uma forma perfeitamente silenciosa e devastadora de contar a história de como construímos o mundo moderno. Há uma arquitetura na pobreza que frequentemente passa despercebida, não porque seja invisível, mas porque foi desenhada para parecer outra coisa. Quando analisamos o objeto que definiu a dieta de sobrevivência do último meio-século, o macarrão instantâneo, a nossa atenção recai naturalmente sobre o bloco de massa frita. É a parte que tem volume, a parte que enche a tigela, a parte que acalma as contrações dolorosas de um estômago vazio. Mas a verdadeira genialidade corporativa, a arma letal que transformou um pedaço de farinha desidratada na mercadoria mais infalível do mundo, não reside no trigo nem na queima do óleo de palma. Reside num objeto muito menor, quase sem peso, que acompanha cada embalagem. O pequeno envelope prateado, geralmente rasgado à pressa, com os dentes ou com as mãos sujas de cimento ou de graxa. Esse sachê contém 3 ou 4 gramas de um pó fino, poeirento, que varia entre o cinzento pálido, o amarelo mostarda e o vermelho tijolo. A olho nu, parece inofensivo, apenas um tempero barato. Na realidade, é o resultado de décadas de engenharia química e neurológica de ponta. Esse pó não é comida, é uma alucinação comestível. É um código químico desenhado meticulosamente em laboratórios de elite para invadir o cérebro humano e convencê-lo de que está a consumir algo que, na verdade, não existe. Para entender a profundidade do que está dentro desse pequeno envelope prateado, precisamos de recuar no tempo e entrar num mundo radicalmente oposto ao dos quiosques de rua e dos alojamentos operários. Precisamos de entrar no silêncio estéril dos laboratórios científicos do início do século XX. Em 1908, um químico japonês chamado Kikunai Ikeda, da Universidade Imperial de Tóquio, debruçou-se sobre uma tigela de caldo de algas kombu preparado pela sua esposa. Ikeda notou algo peculiar. Havia um sabor naquele caldo que não era nem doce, nem salgado, nem amargo, nem ácido. Era um quinto sabor, profundo, carnudo, que enchia a boca e deixava um rastro de satisfação intensa.
Ikeda isolou a molécula responsável por essa sensação e descobriu o glutamato, um aminoácido presente naturalmente na carne, no queijo e nos tomates maduros. Ele batizou esse sabor de umami, que em japonês significa literalmente essência da delícia. A intenção original de Ikeda era nobre e perfeitamente alinhada com as necessidades da sua época. Ele sabia que a dieta da classe trabalhadora japonesa era pobre em proteínas e acreditava que, se conseguisse sintetizar aquele sabor à carne de forma barata, poderia incentivar a população a comer pratos mais nutritivos e acessíveis. Ele patenteou a produção de glutamato monossódico, MSG, e fundou a empresa Ajinomoto. O objetivo era a saúde pública, a ferramenta era a ciência. Mas a ciência, quando absorvida pelas engrenagens do mercado global nas décadas seguintes, tem o hábito de subverter as suas intenções originais. O que Ikeda concebeu como um complemento para melhorar a nutrição real, a indústria alimentar moderna transformou no substituto exato dessa mesma nutrição. Corta para o presente. Nos arredores de cidades como Genebra, Nova Gércia ou Tóquio, longe da sujidade e do barulho das fábricas que produzem a massa, existem instalações ultra-secretas pertencentes a gigantes mundiais de aromas e fragrâncias, empresas de nomes desconhecidos do grande público, como Givaudan ou Firmenich. Nestes edifícios de vidro e aço puro, cientistas com doutoramentos em neurobiologia e química orgânica não trabalham com comida, trabalham com moléculas. O seu trabalho, encomendado pelas marcas de macarrão instantâneo, é desconstruir a reação de Maillard, o processo químico que ocorre quando a carne verdadeira é assada no fogo e as suas proteínas e açúcares caramelizam, libertando aquele cheiro inconfundível de churrasco, de gordura derretida, de comida caseira de domingo. Os cientistas isolam os compostos voláteis desse cheiro, recriam-nos artificialmente usando extratos de levedura degradada, proteína hidrolisada de soja, maltodextrina e quantidades massivas de glutamato monossódico sintético. O resultado é encapsulado no pó prateado. É um design de precisão. O operário ou o estafeta que abre esse pacote na sua cozinha fria não sabe nada sobre a reação de Maillard ou sobre as instalações em Genebra. Ele apenas sabe que quando a água a ferver atinge aquele pó, o vapor que sobe atinge os receptores olfativos do seu nariz e envia uma mensagem eletrizante ao seu cérebro. Atenção! Carne de vaca está a chegar. Calorias ricas, gordura animal e proteínas complexas estão a caminho. O cérebro, moldado por milhões de anos de evolução humana para procurar a sobrevivência, reage imediatamente. As glândulas salivares disparam. O estômago prepara os ácidos gástricos. A expectativa da recompensa biológica inunda o sistema nervoso de dopamina. É a promessa de prosperidade, o sabor da riqueza destilado a 20 cêntimos. Mas é tragicamente uma promessa que nunca se cumpre. Quando a massa salgada chega ao estômago, o corpo recebe uma carga brutal de sódio e carboidratos vazios, mas a proteína que o sabor umami anunciou nunca chega. O cérebro foi enganado. Fica confuso e insatisfeito. A resposta biológica a essa fraude química é gerar um novo pico de fome aguda poucas horas depois, numa busca desesperada pelos nutrientes reais que o sabor prometeu, mas que o pacote não entregou. Essa fome cíclica e artificial não é uma falha do produto, é o triunfo definitivo do seu design. Há uma perversidade fria nesta transação. O jovem da periferia, cujo salário não lhe permite comprar um bife real, compra a simulação química desse bife. Ele paga da indústria para que ela pirateie o seu próprio sistema nervoso. A indústria tabaqueira precisava de papel de arroz sem filtro para que a nicotina batesse mais rápido no sangue do trabalhador que fumava o faro. A corporação de ultraprocessados precisa do glutamato e do sódio sintético para que a dependência se instale nas papilas gustativas de quem não pode pagar por carne fresca. Ambas vendem veneno envolto na estética do alívio. E as consequências dessa ilusão desenhada em laboratório acumulam-se silenciosamente nos hospitais públicos dos países em desenvolvimento. O excesso crônico de sódio,
Um pacote de macarrão instantâneo contém frequentemente entre 60% a 90% da dose diária máxima recomendada pela OMS. Não é algo que o corpo humano consiga excretar sem consequências. O coração é forçado a bombear com mais força para empurrar o sangue sobrecarregado de sal, endurecendo lentamente as paredes das artérias. Os rins entram em exaustão prematura. A hipertensão, que outrora era considerada uma doença da velhice ou do sedentarismo abastado, converte-se numa epidemia entre homens e mulheres de 30 anos que trabalham em limpezas, obras e armazéns de logística. O abismo entre quem cria o tempero e quem o consome é de uma dimensão quase feudal. O químico suíço ou japonês que ajusta os níveis de umami no laboratório ascético, de bata branca e óculos de proteção, faturando um salário de 6 dígitos, tem um plano de saúde premium, compra comida biológica nos mercados de agricultores locais e pratica desporto no fim de semana. Ele jamais alimentaria os seus próprios filhos com o pó cinzento que ajuda a desenhar. Para ele, o pacote prateado é um desafio intelectual, uma equação de custo-benefício, uma patente registrada. Para a mãe que vive do outro lado do mundo, numa favela no Rio de Janeiro, num subúrbio de Jacarta ou num bairro degradado dos Urais, esse mesmo pó é o somatório das suas opções de vida naquela terça-feira à noite. É o limite do que a sua economia doméstica alcança. Esta é a história oculta da tecnologia de alimentos no capitalismo tardio. Durante muito tempo, acreditou-se que a tecnologia libertaria as classes trabalhadoras da fome através da abundância. O que aconteceu na realidade foi infinitamente mais sombrio. A tecnologia não lhes deu a abundância, deu-lhes a ilusão química da abundância. Democratizou o sabor da carne, enquanto concentrou a carne verdadeira nas mãos de uma minoria cada vez mais pequena. O envelope prateado é, no fundo, um contrato social em ponto pequeno, um tratado não escrito entre os donos do mundo e aqueles que o sustentam nas costas. O mercado olha para as classes baixas e diz: nós sabemos que o vosso salário não vos permite participar na economia real da nutrição. Sabemos que vos roubamos o tempo de cozinhar e o dinheiro para comprar. Em troca da vossa exaustão e das moedas que vos restam, concedemos-vos o direito de cheirar o banquete que nunca irão comer. Aqui está o pó. Fervam a água, fechem os olhos e imaginem. E no dia seguinte, na poeira de uma construção civil, no banco traseiro de um carro de entregas ou no balcão sujo de uma cozinha de bar, a embalagem é rasgada novamente. O pó cai sobre a massa frita, a água ferve. O cérebro acende-se com a mesma mentira química de sempre. E a fortuna corporativa, medida em bilhões de dólares a milhares de quilômetros de distância, cresce um pouco mais à custa da pressão arterial de quem não tem o direito de escolher a verdade. Há um estágio no desenvolvimento do capitalismo em que a alienação atinge uma perfeição tão absoluta, tão polida pelas engrenagens do mercado, que deixa de ser sentida como opressão para passar a ser consumida como entretenimento. Quando um produto nasce para apaziguar a fome física de uma classe trabalhadora exausta, a sua função é tragicamente clara. Mas o que acontece quando essa mesma sociedade enriquece de forma brutal e desigual, resolvendo o problema da fome calórica, mas criando em seu lugar uma epidemia de solidão e exaustão mental? O produto não desaparece, ele transmuta-se. Deixa de ser apenas uma refeição de sobrevivência para se tornar o protagonista de um espetáculo digital bizarro, onde a miséria é encenada, monetizada e transmitida em alta definição. Para compreender esta fase terminal da história do macarrão instantâneo, temos de virar o olhar para o lugar onde a colisão entre o milagre econômico, a tecnologia de ponta e o esgotamento humano atingiu a sua forma mais extrema: a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, do pós-guerra da Coreia, era um país nivelado pelos escombros. A sua ascensão à potência tecnológica e cultural global nas décadas seguintes foi construída literalmente sobre os ombros de trabalhadores fabris, construtores navais e estudantes que se alimentavam quase exclusivamente de ramyeon, a versão coreana intensamente picante do macarrão instantâneo. O pacote vermelho com o caldo fervente e a queimar os lábios tornou-se o combustível nacional do pali-pali, a cultura da urgência e da velocidade extrema.
Mas essa hipercompetitividade cobrou um preço sociológico devastador. As famílias fragmentaram-se, o tempo livre desapareceu, e milhões de jovens e adultos viram-se empurrados para uma vida de isolamento em cidades superlotadas. Foi neste vácuo afetivo, nas pequenas horas da madrugada de uma metrópole que nunca dorme, que nasceu um dos fenômenos culturais mais perturbadores do século XXI, o mukbang. A palavra é uma contração de comer, meoknyon, e transmitir, bangsong. Na sua superfície, é um conceito que desafia a lógica tradicional do entretenimento. Pessoas sentam-se em frente a uma câmara, ligam um microfone de alta sensibilidade e comem montanhas colossais de comida enquanto interagem com uma audiência ao vivo através de um ecrã. E no centro quase absoluto deste palco digital, reinando supremo sobre todos os outros alimentos, está o macarrão instantâneo. Mas a cena que se desenrola nos ecrãs não tem nada a ver com a realidade da necessidade. O broadcast jockey, BJ, ou criador de conteúdo que estrela o vídeo, não é um trabalhador faminto. É frequentemente um jovem na casa dos 20 anos, esteticamente impecável, magro, com o rosto iluminado por anéis de luz de estúdio profissionais. À sua frente, numa panela que parece mais uma banheira, fervem 10, 15, 20 pacotes de ramion de uma só vez. O microfone capta cada ruído de forma cirúrgica. O borbulhar da água vermelha, o rasgar do plástico, o sorver ruidoso e elástico dos longos fios de massa, o mastigar, o engolir. É uma pornografia sonora e visual da abundância calórica extrema. E quem está do outro lado do ecrã a assistir a isto? Quem é o público que gera milhões de visualizações e doa quantias absurdas de dinheiro digital a estes criadores? Não são os ricos. O espectador do mukbang é, na esmagadora maioria das vezes, o espelho invertido do criador. É o jovem funcionário de escritório que acabou de chegar a casa à meia-noite, completamente drenado pela hierarquia corporativa. É o estudante que vive num goxiwon. Um quarto de aluguer subhumano, sem janelas, de apenas 3 ou 4 metros quadrados, onde a cama toca na sanita e na mini cozinha. Ele senta-se na borda da cama, no escuro do seu cubículo, iluminado apenas pela luz azulada do telemóvel. Põe a água a ferver na sua chaleira de plástico. Abre o seu único pacote de macarrão instantâneo, o mais barato que conseguiu encontrar na loja de conveniência. E enquanto come a sua ração de farinha frita e sódio, rodeado pelo silêncio esmagador do seu isolamento, ele assiste a um milionário da internet a comer 20 pacotes exatamente iguais aos dele, num estúdio luxuoso. A transação que ocorre neste momento é de um cinismo filosófico profundo. O jovem no quarto escuro não está a comprar entretenimento, está a alugar a ilusão de companhia. O capitalismo, que o obrigou a trabalhar 14 horas por dia e o isolou dos seus amigos e família para o tornar produtivo, vende-lhe agora, através do ecrã, o fantasma de um jantar partilhado. O som amplificado da mastigação preenche o silêncio do quarto vazio. E o criador de conteúdo, ao consumir quantidades industriais da comida dos pobres e lucrar milhares de dólares por vídeo, frequentemente patrocinado pelas próprias marcas de macarrão, transforma a dieta da miséria num espetáculo de riqueza impune. A elite digital monetiza a estética da pobreza extrema e devolve-a aos pobres em forma de vídeo. O trabalhador exausto paga 2 vezes pela mesma mercadoria. Paga no quiosque pelo macarrão físico que lhe destrói as artérias e paga com o seu tempo, a sua atenção e os seus dados móveis para ver alguém glamorizar esse exato consumo. O macarrão desidratado já não coloniza apenas o estômago do proletariado, colonizou o seu tempo de lazer e a sua saúde mental. Esta apropriação e gentrificação da comida de sobrevivência foi capturada de forma magistral, quase profética, pelo cinema sul-coreano, precisamente quando o mundo debatia a desigualdade extrema. No filme Parasitas, vencedor do Oscar em 2020, o realizador Bong Joon-ho constrói uma cena que condensa toda a violência de classe encapsulada nestes pacotes de plástico. No clímax silencioso do filme,
A cidade de Seul está a ser devastada por uma chuva torrencial apocalíptica. Nas partes baixas da cidade, a casa semi-subterrânea da família pobre, os Kim, está a inundar. Eles lutam pela vida no meio de águas de esgoto misturadas com fezes, tentando salvar as suas parcas posses de uma destruição total. Enquanto isso, na parte alta da cidade, na luxuosa e blindada mansão geométrica da família rica, os Park, a chuva é apenas uma bela paisagem vista através de uma parede de vidro à prova de som. A mãe da família rica, regressando de um acampamento cancelado pela chuva, liga à sua empregada e faz um pedido caprichoso para o filho pequeno. Faz-me um chapaguri. O chapaguri, conhecido no Ocidente como hamdon, não é um prato real da alta cozinha. É uma invenção da cultura popular, uma mistura de 2 pacotes do macarrão instantâneo mais barato e plebeu da Coreia. O chapagete, um macarrão instantâneo de feijão preto, e o neoguri, um macarrão de caldo de marisco picante. Juntar os 2 pacotes era um truque de estudantes universitários sem dinheiro, uma forma de misturar sabores de plástico para ter a ilusão de um prato novo sem gastar quase nada. É o sabor da rua, da pobreza criativa. Mas a mãe rica, alheia ao fato de que a sua própria empregada tem a casa debaixo de água suja naquele exato segundo, não quer apenas o macarrão barato. Ela acrescenta uma ordem: põe também o hanwoo. O hanwoo é a carne de vaca sul-coreana premium, o equivalente ao wagyu japonês, um dos cortes de carne mais caros do mundo, cuja gordura marmoreada custa o equivalente ao salário mensal de um operário. Quando a empregada junta o bife que derrete na boca ao macarrão frito de 50 cêntimos infestado de glutamato e corante artificial, temos diante de nós a imagem definitiva do mercado moderno. É a colisão brutal de 2 mundos na mesma tigela de cerâmica. A classe alta não se limita a possuir o capital. Ela precisa de usurpar a cultura da classe baixa, de roubar-lhe até a sua comida de conforto, higienizá-la, cobri-la com o bife mais caro que o dinheiro pode comprar e consumi-la por puro tédio, enquanto o mundo dos pobres se afoga na chuva e nos esgotos logo abaixo deles. O macarrão instantâneo no filme não é apenas um adereço culinário, é a prova viva de que o abismo de classes se tornou insuperável. A mãe rica mastiga a massa com displicência, ignora o privilégio absurdo daquela carne e nunca lhe passa pela cabeça perguntar o que as pessoas que limpam a sua casa estão a comer, ou se estão sequer a sobreviver à tempestade. Para ela, o macarrão dos pobres é apenas uma curiosidade, um sabor exótico e rápido para acalmar os nervos. Para a família pobre, que literalmente cheira a umidade e a rabanetes em conserva, o macarrão barato é a biografia da sua linhagem. Tanto no espetáculo solitário do mukbang como na metáfora afiada de Parasitas, o pequeno bloco de trigo desidratado revela a sua verdadeira face. O sistema econômico global produziu um objeto tão destituído de valor real que serve como o espelho perfeito das nossas fraturas. Ele alimenta os desesperados para mantê-los a trabalhar, enriquece as corporações multinacionais de forma invisível, fornece conteúdo digital para monetizar a depressão e o isolamento de uma geração inteira de jovens sem perspectivas de comprar casa. E, finalmente, serve de acessório de moda gastronômica para que os milionários possam brincar aos sabores da rua nas suas mansões à prova de tempestades. O operário urbano de 1918, fumando seu cigarro faro, sem filtro no México, e o estafeta de aplicações de 2026, comendo o seu ramyeon num gochivon em Seul, não partilham a mesma língua, o mesmo século nem a mesma geografia, mas tragicamente partilham o mesmo destino perante as arquiteturas de poder corporativo. Ambos compraram com as moedas que lhes restavam no bolso, algo que foi milimetricamente desenhado para esgotar-lhes a saúde, confundi-los sobre a natureza da sua pobreza e amarrá-los, de forma voluntária e invisível, à mesma roda que os esmaga todos os dias. A chuva cai, o telemóvel brilha no escuro, a água ferve na chaleira barata, o pó prateado dilui-se mais uma vez na panela, e o espetáculo da fome continua,
transmitido ao vivo e sem interrupções, para milhões de almas que engolem o caldo e mastigam a própria solidão. Há monumentos que as civilizações constroem para desafiar o tempo e declarar ao futuro que existiram, que tiveram poder, que dominaram a matéria e o espaço. Reis deixam pirâmides de pedra maciça, impérios deixam aquedutos e catedrais de mármore, bilionários contemporâneos deixam arranha-céus de vidro e aço que perfuram as nuvens. Mas a classe trabalhadora não constrói monumentos para si mesma. A arquitetura da pobreza é, por definição, efêmera. Os bairros de lata são varridos pelas tempestades, os dormitórios operários são demolidos para dar lugar a complexos de luxo. As vidas exaustas terminam em valas comuns ou em cemitérios de periferia que a cidade engole. Contudo, o capitalismo moderno, na sua infinita capacidade para gerar ironias sombrias, encarregou-se de fabricar um legado físico incontornável para os mais pobres, um monumento desenhado não para glorificar a sua existência, mas para extrair lucro da sua pressa. Não é feito de pedra nem de bronze, é branco, é oco, pesa apenas algumas dezenas de gramas e quebra-se com a pressão de 2 dedos. É o copo de poliestireno expandido, a embalagem de esferovite. O recipiente definitivo do macarrão instantâneo, mundialmente imortalizado sob o conceito de cup noodle. Para compreender como este pequeno cilindro branco se tornou no artefato arqueológico mais representativo da nossa era, temos de voltar mais uma vez a Momofuku Ando. Em 1971, o inventor do macarrão desidratado viajou para os Estados Unidos com o objetivo de expandir o seu império para o Ocidente. Durante uma reunião com executivos de supermercados americanos, Ando observou algo que mudaria a trajetória da indústria alimentar para sempre. Os executivos não tinham tigelas tradicionais de cerâmica à mão. Em vez disso, partiram o bloco quadrado de massa ao meio. Colocaram os pedaços dentro de copos de papel descartáveis para café, deitaram água a ferver e comeram a massa usando garfos em vez de pauzinhos. Aquele gesto improvisado foi uma epifania corporativa. Ando percebeu que o limite para o consumo do seu produto era a infraestrutura. A necessidade de ter uma cozinha, um prato, uma panela para ferver a água e uma mesa para se sentar. Se a corporação conseguisse fundir o prato e a comida num único objeto indissociável e descartável, a barreira do espaço físico seria aniquilada. A refeição poderia finalmente ser libertada da mesa. O material escolhido para esta revolução não foi o papel, que amolecia e queimava os dedos. Foi o poliestireno expandido, uma espuma petroquímica injetada com ar incrivelmente barata de produzir em massa, ultra leve para transportar em navios de carga do outro lado do mundo, e, acima de tudo, um isolante térmico perfeito. O trabalhador podia segurar um copo com água a 100 graus centígrados na palma da mão sem sentir qualquer queimadura. E lá dentro, suspensa perfeitamente no meio do copo para cozinhar de forma uniforme, estava a massa, coroada com o pó químico de sabor e minúsculos pedaços de vegetais liofilizados. Nascia assim a refeição portátil definitiva. Do ponto de vista do engenheiro de produto, foi um triunfo absoluto. Mas do ponto de vista sociológico, a invenção do copo de esferovite representou a degradação final e irreversível do ato humano de comer. Até então, mesmo o pedreiro que fervia o seu macarrão na obra precisava de parar, sentar-se num balde virado ao contrário, colocar a panela à sua frente e dedicar 10 minutos à refeição. O Cup Noodle eliminou essa necessidade. Ao eliminar a louça, o mercado eliminou a pausa. A partir do momento em que a comida se tornou um cilindro térmico que se segura com uma mão enquanto a outra segura um garfo de plástico, o ato de comer deixou de ser uma interrupção do trabalho para se tornar numa atividade simultânea a ele. De repente, o estafeta de aplicações nas ruas chuvosas de Tashkent, o segurança noturno num armazém na Cidade do México, ou o programador júnior exausto num escritório em Tóquio, já não precisavam de parar de produzir ou de se deslocar para repor calorias. Podiam comer a caminhar, podiam comer de pé num elevador, podiam comer a conduzir, a olhar para o monitor, a vigiar as câmaras de segurança. O copo de poliestireno transformou a refeição humana num ato de reabastecimento mecânico, semelhante a deitar gasolina no depósito de um carro com o motor ainda a trabalhar.
a classe operária foi despojada do seu último refúgio sagrado, o direito de se sentar e parar o tempo, sob o disfarce da suprema conveniência. Mas a violência deste pequeno copo branco não se limita à destruição do tempo livre. Ela penetra silenciosamente na corrente sanguínea de quem o segura. Há uma química sombria que ocorre no exato segundo em que a água a ferver entra em contato com o poliestireno barato e com as finas películas de plástico que revestem as tampas. O calor extremo atua como um catalisador, soltando compostos petroquímicos diretamente no caldo artificial que o trabalhador está prestes a sorver. Estudos toxicológicos independentes documentaram durante anos a lixiviação de substâncias, como o estireno, um neurotoxina e possível carcinogênio, e desreguladores endócrinos, como o bisfenol A, BPA, e eftalatos a partir de recipientes plásticos e espumas submetidos a altas temperaturas. Estas substâncias não matam de imediato. Não provocam envenenamentos dramáticos que justifiquem manchetes de jornais ou recolhas de produtos urgentes. O que fazem é infinitamente mais insidioso. Mimetizam os hormônios humanos, interferem no sistema reprodutivo, alteram a função da tireoide e contribuem para a resistência à insulina e à obesidade crônica. É o caldo invisível do capitalismo tardio. O consumidor de baixos rendimentos que compra o copo de macarrão instantâneo porque é a única coisa que pode pagar com as moedas que tem no bolso. Bebe, junto com o sódio e o umami falso, uma infusão diária de microplásticos e químicos industriais. O Estado ignora o problema porque nos laboratórios das agências reguladoras, a quantidade de toxinas libertada por um único copo é considerada dentro dos limites seguros. O que a burocracia estatal finge não saber é que a pobreza não consome um único copo. A pobreza consome um copo por dia, todos os dias, durante 20 anos. A acumulação nos tecidos adiposos do corpo operário é o dano colateral aceitável que a indústria tabaqueira já conhecia, agora reembalado na indústria alimentar. A corporação privatiza os lucros astronômicos da redução de custos nas embalagens e socializa o custo do colapso metabólico e oncológico nos hospitais públicos do futuro. E então chegamos à escala geológica da tragédia. Chegamos ao momento em que a refeição termina. O copo de esferovite cumpre a sua função utilitária em exatamente 5 minutos. 3 minutos para a massa cozinhar, 2 minutos para ser engolida por uma boca apressada. E depois o recipiente, agora manchado com uma linha laranja de gordura artificial na borda, é atirado para o lixo. É neste momento que a verdadeira assimetria deste modelo econômico se revela em todo o seu horror existencial. O corpo do trabalhador que consumiu aquela massa é frágil, perecível e está sob ataque. O seu coração, castigado pelo estresse de não conseguir pagar o aluguer e pelas placas de colesterol criadas pelas gorduras trans do óleo de palma,